Como eu, sendo escritor, eu faço essa prece, e como o senhor, sendo o leitor, consegue identificar que eu fiz uma prece, sendo que quando eu fiz, eu estava lá e eu estava escrevendo e eu fui lá e fiz uma prece. Quando você faz a sua anotação. Ou quando você faz a sua anotação, ou quando você compara aquela sua cópia que você fez com uma anterior à sua. Com uma anterior à sua. Ou seja, vamos supor que você... Entendi, ó, você é um copista, eu sou outro, ok? Nós dois somos um copista. Nós vamos utilizar o manuscrito do Marcelo, ok? O Marcelo fez uma cópia há 30 anos antes de nós sermos copistas. Ok? Aí, eu e você, em localidades diferentes, distanciamentos, eu fiz, depois que ele fez a cópia, 10 anos após a cópia dele, eu fiz uma cópia. Eu fiz. Lógico, coloquei a minha caligrafia e procurando respeitar a cópia dele. Porém, eu vi que alguns termos que estava na cópia dele, ou na fonte dele, para mim era muito ofensivo. O que eu fiz? Procurei suavizar algumas expressões do que era o original dele. Beleza. Aí eu fiz a minha cópia. Aí você pegou também o manuscrito dele. Só que você, em vez de suavizar a expressão como eu fiz, você não. Você copiou ao pé da letra. Aí nós morremos, nós dois. Vamos embora. Mas vamos continuar o raciocínio. Eu morri, você morreu. Ok? Nós morremos. Aí surgiu um outro copista. Quem quiser saber sobre arrebatamento, é só ir lá no meu site, tá? www.professorfabio.com.br e tem um DVD lá, a mentira do arrebatamento, tá? Eu provo lá tudo com texto lá. Aí nós falecemos. Surgiu um outro copista. Esse copista, por incrível que pareça, conseguiu ter acesso à minha cópia e à sua. E ele tem que fazer uma cópia. Aí onde entra a dúvida dele. E agora? Só que a cópia do Marcelo, então não existe mais. Existem as nossas duas. Ele tem que, das duas, ele tem que fazer uma. Aí onde que ele vai entrar? No checkmate. E agora? Como que eu vou fazer uma tradução? As duas se divergem. Por quê? Eu suavizei a expressão. Você não, você foi ao pé da letra. Quem está certo? E justamente, quem está certo? Se ele defender a ortodoxia, o novo, ele vai seguir a sua, ao pé da letra. Se ele for um conservador, um ortodoxo conservador, mas aquele que também procura não usar, né, lançar palavras ofensivas ao Eterno ou ao próprio Moisés, ele vai seguir a minha. Ou o contrário, ele pega das duas, mescla e faz uma totalmente diferente das duas. Isso não é o que nunca aconteceu. Isso é o que aconteceu, tanto com o Antigo quanto no Novo. Por isso que nós temos milhares de papiros, pergaminhos e códices que não coadunam entre si. Então, de repente, até o que nós estamos aprendendo agora tem isso. Sim, Está certo. sim, totalmente. Está tudo divertido. Isso que porque nós estudamos o Códice Leningrado, porque isso é o que passou no consenso dos maiores especialistas. Mas não quer dizer que eles estão certos. Também não, porque você não sabe qual que é. Entende o raciocínio agora? Justamente. Por que utilizamos esse texto? Porque esse texto aqui, dentro do trabalho dos maçoretas, é considerado academicamente o melhor. Então, o hebraico ele provou que há grandes erros em exegese, em hermenêutica, vamos dizer assim, na língua portuguesa, mas também não é a verdade absoluta. Não existe a verdade absoluta. Vamos lá. Mas também, em muitos casos, é na tradição. Sim. Tem coisas que podem ter fora da tradição. Sim. Ou seja, para que existisse... Deu branco. Robson. Para que existisse a verdade absoluta, para que existisse, não estou dizendo que ela existe. Sim. Para que existisse a verdade absoluta, era necessário que existisse apenas um único manuscrito, que desse manuscrito saísse todas as cópias idênticas a esse único manuscrito, isso dentre toda a história temporal, todos os tempos, até os dias de hoje. Porém, não é o que aconteceu. Existem várias cópias
que diz ser o original, mas não tem como. Então o que acontece? Então o copista, Robson, não existe a verdade absoluta por conta disso. Por conta disso. Igual nós entramos na questão da preservação. O que as pessoas ensinam hoje? Olha só o que alguns teólogos ensinam. Que Deus não preservou o seu escrito, mas Deus preservou o escritor. Deus preservou o escritor de não cometer os seus erros. Aí vem a pergunta. Se esse Deus é tão absoluto, tão glorioso e poderoso, a ponto de preservar o escritor original, por que não preservou o copista também, pô? Sabe por que não preservou? Quer dar muito trabalho para ele. E Deus estava muito cansado. Deus ia falar, pô, já fiquei anos aí vendo esse vagabundo escrever sobre a minha história, já preservei dele errar, agora tem que preservar o copista? Vamos, não entra na questão da minha escolha. Como assim? Escolha assim, eu não vou acrescentar, você está mais na minha mão do que no poder da soberania de Deus. Porque tá falando, vamos dizer que a história do Éden também existe. Não, eu coloquei dessa forma, Robson, né, para as pessoas religiosas. Mas se nada disso existe. Deus não tem nada a ver com isso que se chama Bíblia. Deus está distante, longe disso. Eu dou uma prova aqui, quer ver? Pra já. Da onde o índio conseguiu extrair a sua fé sem ter Bíblia e contato com o homem branco? Me provem agora aí, senhores. Ele precisou de Bíblia? Acabou. Por isso que eu estou falando. O Deus da Bíblia não é o Deus verdadeiro. É o Deus da mente do escritor. Volto. É o escritor que coloca um Deus que cria, mas é um Deus que mata. Um Deus que coloca uma ali para não matar e depois ele está mandando todo mundo matar. É um Deus que faz acepção de pessoas. Mata uma multidão toda para escolher um homem, a sua esposa, suas 3 noras e os seus 3 filhos. Está falando de Noézinho. Eu estou falando do Deus da Bíblia. Então o que acontece, senhores? Esse Deus da Bíblia dos senhores não é o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro não é isso não. O Deus verdadeiro, ele é criador. E ele não precisa de nada escrito para justificar a existência dele ou fazer aquilo que ele faz. Ele deixou o ser humano, está aqui, ó, te dei vida e saúde. Faça o que você quiser da sua vida agora. Se você quiser destruir o que você convive, o problema é seu. Isso vai afetar Deus? De forma alguma. Ele é criador, meu filho. Se eu jogar uma bomba no planeta, daí, jogou, morreu todo mundo. Mudou alguma coisa em Deus? Não. Isso ele sendo Deus e Criador, porque se não for Criador, pode esquecer. É a história da carochinha. E isso é a ideologia dos escritores. É o Deus que criou o casal, não foi? Foi. Agora eu pergunto, haveria necessidade de Deus dar um sono profundo para criar uma mulher? Não. Não haveria necessidade. A partir do momento que ele criou o homem, cria a mulher também, já coloca logo lá. Vai tantas outras coisas que as pessoas imaginam. Então, mas Deus deu... Que Deus deu porcaria nenhuma. E isso é a ideologia do escritor. Aí vem a pergunta. Deus criou os animais. Criou. Adão deu nome a todos os animais. Deu. Aí Deus foi destruir a terra com o dilúvio. Colocou um casal de cada animal na arca. Colocou. Agora vem a pergunta. Da onde surgiu milhões de espécies que existem hoje, se não entrou tudo isso na arca? Nasceu da evolução? Da teoria de Schleiermacher? É isso? Não, Darwin vem depois, né? O pioneiro do evolucionismo é Schleiermacher. Vem dele, para depois vem de Darwin. É isso? Não, só pode, porque comportou na arca todas as espécies de animais que existem no planeta hoje, sem falar daqueles que já morreram há 30 anos atrás. Então de onde que veio? Só se for do evolucionismo. Aí eu tenho que acreditar nesse Deus da Bíblia? Eu tenho que dar crédito a isso que vocês chamam de Bíblia? Ok, senhores?